Olá pessoal, mais um vídeo sobre extraterrestres. É um número que não está dando para ver por causa da... Eu não sei o que dá essa... 34. Três tipos de seres humanos. Esse é o tema. Ainda informações desses seres que se denominam espacial. Agora esqueci. Espaciotélites. Os três tipos de seres humanos, eles colocam esse desenho, esse símbolo, que a gente até vê aí na internet, em algumas camisas, né? Isso aqui, ó. Tá dando para ver? Tá vendo? Eles representam os três tipos de seres humanos assim, com esse círculo, com esse V e o traço embaixo. Bem, vamos lá ver o que eles falam. Extenso. Bom. Nós conhecemos três tipos somente de seres humanos. Vamos falar sobre eles através do símbolo acima, que divide a Terra por três, onde uma de suas aberturas aponta para o alto. Os três tipos são os seguintes. O de número 1 são nossos irmãos. Nossos aliados estarão muito perto de nós, nos nossos objetivos. Por estarem muito perto de nós, cuidaremos deles com todos os cuidados. Primeiro, conosco, muito perto, sabiamente, pode ser harmonioso ou perigoso. Precisam de nós e precisaremos deles. A outra parte é de número 2. São os duvidosos, que não sabem o que decidir. Aqueles que, num ditado popular, ficam em cima do muro. Sabem que o muro pode cair, não sabem ainda para que lado devem ficar. Com todos os cuidados, cuidaremos deles, cuidando de nós, e precisam de nós, e precisamos deles. A parte de número 3 são aqueles que estão do outro lado, no lado esquerdo da Terra, por 1/3 negativo. Sabemos, são os nossos inimigos. Falarão contra nós, erguerão bandeiras ilusórias. Eles estão em vários poderes que a Terra possui. São grandes personagens. No meio deles, infiltrados, estarão os nossos. Cuidaremos de todos por amor, e não tão simplesmente com amor. Eles precisam de nós e nós precisamos deles. Eles são a prova final. Mostrarão a todos os outros os 7 véus escondidos. Não podendo mais resistir, eles mesmos rasgarão estes véus. São os que menos nos darão trabalho e ainda servirão para provar aos outros, provando a eles mesmos que têm que mudar. A mudança total, eles mesmos o farão, pois a sabedoria maior nos ensina que todo poder vem do alto e nunca de poderes da terra. Ou seja, nós aqui temos que tratar da nossa evolução, né? Já sabe que é assim, né?
Na verdade, todos são filhos de Deus, todos são nossos irmãos. Nós é que temos que saber ser irmão de verdade, sem tocar, sem ser tocado. Não devemos tocar ao que pertence ao outro. A perfeição deve ser intocável. Não devemos prejudicar nossos semelhantes com atitudes e palavras inadequadas que ferem a alma. Devemos todos juntos sermos humanos, no verdadeiro sentido da palavra, para que voltemos à casa do Pai, o mundo solar de luz, claridade e sabedoria estelar. Quando ele fala a casa do Pai, não quer dizer que as pessoas interpretam que a gente vai para o lugar onde está Deus. Não, a gente vai para uma dimensão melhor, né? E conforme... Eu estou vendo o horário aqui. E conforme a evolução, ou a gente vai para uma quinta, para uma sexta, vai para uma 20ª, vai para uma 30ª dimensão de um planeta. Tem vários planetas, não só são os planetas que cercam aqui a galáxia, mas tem outros por aí, em outras galáxias, em outros universos. Bom, em todos os tempos, desde que a epopeia humana teve início na longa história da civilização terrestre, estes 3 tipos humanos sempre estiveram aqui. No passado estiveram e o passado não há de se repetir. Ninguém nunca mais pregará um Cristo na cruz. A sua palavra final ainda ressoa sobre a terra. Olhando da cruz para o alto, olhando para a terra da cruz, disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se alguns não sabem o que fazem, fica evidente que outros têm que fazer com sabedoria. Aqueles que agem sem consciência podem continuar realizando suas ações insensatas até chegar a hora de não saberem mais o que fazer. Como a Torre de Babel, confundirão suas línguas, não serão mais escutadas pela humanidade. A Terra já se faz por 2 partes maiores positivas, por amor à vida, por amor a Deus. Deixará de lado os que querem morrer, e como não morrem, não poderão se matar, como fez Judas por 30 moedas. Não haverá mais Judas. O ser humano terá que viver e cooperar no progresso da vida no planeta, pois a Terra evolui, assim como seus seres, assim como estão os mundos, estão os seus seres, assim como está a Terra, estão os seres humanos. O Pai, que é sábio, o Pai é Deus, né? O Pai, que é sábio, sabe cuidar de todos os filhos, até o pior de todos eles arrepender-se-á. Nesse arrepender, deve refletir se é para enganar o seu pai, que tudo vê, ou seus irmãos, que tudo sabem. Se é para enganar a si ou ao seu ser, não crave o punhal no próprio peito. É duro sentir a dor, é fácil matar, é duro mais ainda, por mais 2 vezes, quando se sente por si e por tudo que destruiu. Fica aqui um alerta para este terceiro grupo negativo. Abram caminhos, queremos passar. Algo maior deve chegar. Seja pelo menos neutros. Vale por 2 partes de ajuda. Atualmente, há um grande movimento de luz em toda a humanidade, que busca o seu crescimento e a sua evolução. Ela busca o despertar, o reconhecimento de si mesma como espíritos em eterna evolução, procurando colaborar conscientemente com a realização do plano divino da Terra, na Terra. Nesse grande plano,
de inspiração divina. Nesse grande projeto cósmico e estelar, há sempre a ajuda do alto, das hierarquias maiores planetárias e extraplanetárias, terrestres e extraterrestres, humanas e angelicais. Todos participam dessa grande obra. É um movimento grandioso que envolve as terras e os céus. Nessa nova era, os mestres contatam a Terra mais vezes e estão interligados a nós e nós a eles, por afinidade de propósito e por energias cromáticas, eletromagnéticas afins. Muitos deles desceram à Terra para assumirem diferentes responsabilidades como homens terrenos, como humanos terrenos, e ajudarem no prosseguimento de um grande projeto. Todos, porém, obedecem um comando central maior e seguem um rumo altamente controlado dentro das suas especialidades espaciais. Contam com a ajuda dos anjos, arcanjos, Elohims, e todos juntos preparam a vinda de um novo rei, nosso Pai, nosso novo Deus que está em nós. Nós somos os novos filhos do Cristo, os filhos do Sol. Devemos acender em nosso interior a imensurável luz crisostelar que faz parte da luz do Cristo Altíssimo, o Filho primeiro, Rei de todos os reis, de todas as terras e de todos os céus. Falamos sobre o grande exército dos seus trabalhadores universais, ministros diretos do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é o Jesus Cristo. Hierarquicamente distribuídos nos espaços, o grande exército do Cristo. Eles haverão de banir e fechar as portas do mal para a terra. Preparam o caminho como João Batista preparou para Jesus. Se preparam um caminho tão imenso assim, calculem quem é este Cristo que vem a seguir. Pelos movimentos, podemos calcular quem é ele. No passado, um homem anunciou o Messias. Os exércitos do Pai estavam em contato frequente com ele. Mas hoje, nesta era, não virá João e nem haverá um grito perdido no meio de um deserto. Vêm os exércitos. Eles são incontáveis, em número maior do que os grãos de areia de todas as praias. Se não nesta proporção incalculável, analisem quem é este Cristo que prometeu voltar. O quão grande ele é, não caberia na face da terra. Mesmo que a terra toda se unisse para eliminá-lo, não conseguiria. Mas ele estará aqui, do tamanho que ele é, atravessando a terra e os ares. Ele não estará por sobre a terra como simples homem, como viram no passado. Quem sabe, a terra, com todos os seus homens, estará na palma da sua mão. Eu virei com as nuvens, eu virei com os céus. Ele é o Senhor de todo o sistema. Bom, então vamos lá. O que eles querem dizer aqui? O Jesus é o que comanda aqui esta terra, a terra. Jesus, só um instantinho. A iluminação do Cristo, do Jesus Cristo, é tão grande, porque desde aquela época de 2000 anos atrás, 2000 e tantos, que já passou mais de 2000 anos, né? Ele já evoluiu mais do que ele era evoluído. E já naquela época a energia dele era tão grande,
que ele teve que diminuir a energia dele para entrar num corpo semi-humano, porque ele não era, eu esqueço sempre a palavra, ele não é, o corpo do Jesus é como o que agora está aqui no Brasil, representante dele, era quase que eu lembrei, um corpo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita. Achei. É um corpo androide. Portanto, Cristo tem um corpo androide, assim como o médium Pedro Augusto tem um corpo androide, né? É um corpo diferente, porque se houver necessidade, um ser vindo lá de algum planeta muito evoluído, se tiver que fazer alguns ajustes dentro desse corpo, ele vem, entra no corpo androide e faz os ajustes. Então, a energia do Jesus Cristo, ele abrange toda a galáxia. A galáxia, como eu já vi, o Sol no meio, planeta Saturno, Netuno, Terra, Marte, Mercúrio, mas não sei o que, e outros que não falam e que tem. Essa galáxia tem outros planetas. A energia dele abrange tudo. Quando a Terra passar para a quinta dimensão, o Jesus Cristo, irá evoluir mais ainda. Então imagine, se a luz dele, a potência da luz dele, ela cobre toda a galáxia daqui, imagina então o que ele alcançará com a sua luz já mais potência. Talvez 2 galáxias ao mesmo tempo, 2 universos, porque isso aqui é um universo, né? Tem vários universos. Então, imaginem, ele está na 25ª. Ele está na 25ª dimensão. Então, se ele está na 25ª, ele deverá alcançar outra dimensão. Existem extraterrestres que classificam as dimensões como idades. Engraçado, né? Idades, por exemplo, a terceira dimensão tem uma idade, a quarta tem outra, a quinta tem outra, a primeira tem outra, a segunda tem outra. O corpo do Cristo se não estou enganada, que a minha memória não é lá muito legal, né? Acho que atualmente, né? Vamos dizer, Cristo vive num corpo átimo, parece que é isso. Bom, então essa divisão que eles fazem, porque cada grupo de extraterrestres tem uma maneira, né, de explicar as coisas, uma maneira diferente de classificar um do outro. E aqui para a gente os que vieram cumprir a missão, embora possa ter algumas dívidas, também serem um pouco devedores, mas são já aqueles missionários responsáveis que vão cumprir a missão, os verdadeiros, vamos dizer, missionários. Tem o outro grupo, que são os devedores, os médiuns devedores, que é imenso. E o terceiro grupo, as pessoas que... Todos nós temos mediunidade, mas
Alguns vêm que não têm desenvolvimento nenhum, não descobrem que são, então pessoas comuns, vamos dizer. E que o Criador e os extraterrestres esperam que essas pessoas comuns, que elas consigam evoluir, que deixem de ser egoístas, que deixem de ser fofoqueiras, que não sintam mágoa, compreendam, perdoem os outros e não fiquem magoados, que não tenham nenhum risco de ódio ou raiva, e que não sejam ambiciosos, que só querem o poder, que não sejam só materialistas. Então, as 3 divisões, né? Aguardando que a maioria evolua, aguardando que os devedores também evoluam, os médios devedores, e que os outros que consigam ficar no patamar que vieram e fazer o trabalho deles, os missionários, e que possam evoluir mais ainda, né? Se conseguirem fazer o trabalho direitinho, vão evoluir. Mesmo com algumas falhas que eles possam ter. Só um instantinho aqui, mas que coisa aqui. Tá. Estas informações de extraterrestres estão um pouco diferentes, né, das outras, que também as pessoas têm curiosidade de saber como é que são os pleiadianos, como é que eles vivem, o que é que eles são mesmo, os arturianos, etc. Mas essas informações desse grupo, que eu não sei de onde eles são, né? Mas essas informações, elas são muito importantes, tá? Porque na ocasião do Raul, quem assistiu vídeos dele, ou viu sites que ele tinha, sabiam de onde vinham esses seres, né? Eu, pelo menos, não... Eu depois, quando já estiver quase terminando, eu vou dar uma olhada na primeira página para ver se tem alguma coisa de onde eles são, ou a última página, né? Porque eu não estou seguindo, eu estou vendo as coisas, vamos dizer, que interessam mais, as coisas mais importantes, porque tem outras que eu, sinceramente, na minha opinião, acho que não vale a pena estar lendo, entende? Aqui é perda, vamos dizer, perda de tempo, que nós temos que acelerar. O tempo está acelerando, o tempo está cada vez mais pequeno, nós já estamos dentro do apocalipse, né? Que está aí as catástrofes. Não é só catástrofes que está acontecendo com os poderes da natureza, mas também, isoladamente, muitos acidentes que não dá para entender, né? Muitos mesmo. Então, ontem, aqui no Rio de Janeiro, eu estava vendo o Facebook e postaram e pediram para a gente compartilhar, para espalhar mais a notícia. Na ponte Rio-Niterói, um senhor, parece que ele tinha idade, ouviram lá nos documentos dele no carro que ele tinha idade, se suicidou da ponte Rio-Niterói. Pronto, lá se foi. Não deu, quer dizer, não ia dar tempo nem de salvar o homem, porque foi. Todo mundo olhando para ver se via até o corpo do homem, né? E o carro estava lá ainda ligado, o homem nem desligou o carro, deu uma coisa nele e foi e se jogou, ninguém sabe por quê. Já uma pessoa com idade. Então eles estavam pedindo, colocaram a placa do carro, para quem soubesse, para avisar a família, né? Porque a família vai dizer assim, passa um dia, passa 2, passa 3, cadê o homem? Onde é que ele está? Por que ele suicidou? Não sei.
Eu vi o jornal ontem, mas não deu a notícia. Não sei se vai dar amanhã. Pode ele ter surtado, pode ter algum problema na vida e não teve a força suficiente para aguentar o problema e pega, e nessa hora o coitado, ou ele vai ficar preso lá embaixo, o espírito dele, e vai ficar naquela agonia, sentindo que está se afogando e vai ficar lá, ou o magnetismo levará para o lugar dos suicidas, e o coitado vai ficar lá sofrendo, porque o suicídio perante a espiritualidade, perante a lei do Pai, Mãe, Criador primordial, é crime, é um crime contra si próprio. Ninguém tem o direito de se suicidar, é crime, e vai pagar do outro lado da vida, tá? Poxa, coitado do homem, né? E isso já foi, ano passado, alguns vídeos, assim, mais sérios, né? Informaram que este ano, que ia começar já em dezembro, mas janeiro, a partir de janeiro, fevereiro, o ano todo, iria ter muitos suicídios, e até suicídios de jovens. Aí, lógico que no telejornal não vai dar de todo mundo, né? Para dar aquilo ali, alguém tinha que, por exemplo, avisar alguma reportagem para ir lá, ou algum repórter que visse essa notícia no Facebook, aí ele ia lá ver, né, informar, aí iria dar no telejornal da TV. Fora disso, a gente não sabe. E isso vai acontecer, não é só aqui no Brasil, esse suicídio vai acontecer lá fora também. O Japão é um lugar onde, e a China também, onde jovens se suicidam muito. Então, vai aumentar os suicídios. E coitados dessa gente, né? Porque eu já disse para vocês, espiritualidade e extraterrestres é a mesma coisa, andam unidos. Vocês que só veem coisas extraterrestres, faz favor de estudar, de ler, de querer saber as coisas espirituais. Não fica nessa coisa, eles vêm nos salvar, os extraterrestres vêm nos salvar coisa nenhuma. Essas naves que vocês viram por aí, eles estão por aí, se mostraram propositadamente para chamar a atenção, mas o serviço deles é o resgate das pessoas, das catástrofes. Resgates de pessoas que estão há milhares de anos dentro do fundo do mar, dentro de lagos, que morreram afogadas ou as afogaram, e desastres também. Dentro, espíritos soterrados dentro dessas catástrofes. Eles estão aí para levar, porque é muita gente. Né? Estão levando os espíritos, porque o umbral tem que ficar vazio. Então, eles já estão levando esses espíritos lá para o lugar onde deve despejar, vamos dizer, os espíritos vão despejar para lá. Mercadoria. É como mercadoria, vai pegar eles, bota dentro das cápsulas e vão embora. Tá, aí vai. Bom, esse aqui fez o quê? Esse aqui fez o quê? Esse aqui não. Esse aqui vai para o planeta primitivo. Não, esse vai para uma outra terceira dimensão lá que tá assim, ele para dar uma chance. Esse vai para uma terceira dimensão melhor. Esse já vai para a quarta. Esse já vai para a quinta. Não, esse já vai direto para o planeta. E é assim. São os extraterrestres que comandam isso aí, tá? E muitos médios que já desencarnaram, muitos médios que ainda não desencarnaram, os ajudam nesse trabalho nas madrugadas. O corpo sai espontaneamente, aí os que ajudam, dos médios que ajudam, vão lá ajudar, para resgatar esses seres.
espiritualidade, extraterrestres estão ligados. Porque os extraterrestres também foram seres iguaizinhos a nós. Os extraterrestres também foram um mineral, depois foram vegetal, depois foram algum animal, animal, ave, depois foram elemental, depois foram já na fase humana, que é um símio, é aquela transição, um macaquinho, símiozinho, bonitinho, e aí foram evoluindo. Ora, eles conseguiram uma evolução tão grande durante trilhões, quatrilhões, quinquilhões de anos, que eles ajudam os outros que estão precisando, como nós, que estamos aqui na Terra e em outros planetas de terceira dimensão. Então eles vêm nos ajudar, porque eles nos ajudando, a nossa evolução é mais rápida. Agora, se eles deixarem naquela fase que eles passaram, do mineral, vegetal, animal, elemental e humano, bota bilhões nisso, bilhões, mais bilhões, para chegar à evolução, assim, de um ser humano em um corpo assim, ok? Entendido? Uau! Entendido? Então, senhores, tudo de bom, vamos, não sintam raiva. Se alguém te despreza, não sinta raiva, não sinta raiva. Alguém te despreza? Deixa pra lá. Se precisar dizer um palavrãozinho para desabafar, mas não sinta aquela, não diga aquele palavrão com raiva. Ontem eu escutei o palavrão que o entregador, ontem me deu vontade de comer uma pizza, aí eu pedi troco. E eu trouxe troco. Eu pedi troco, eu mandei um WhatsApp. Ele falou, ele aí foi verificar e ele disse assim, merda. Mas ele não disse aquela merda com raiva, sabe? Não. Ele falou assim, naturalmente, merda. Ele depois disse que o erro foi dele, que ele não olhou. Diz que ele tem que olhar a nota e ver, tem que dar troco, e ele tem que pegar o troco na caixa. Então ele disse aquele palavrão para ele mesmo. Porque eu disse, você não teve culpa, ela foi lá na moça, porque eu pedi. Não, fui eu. Viu o reconhecimento do erro? Não, minha senhora, o erro foi meu, que eu tinha que olhar. Viu? A humildade é isso. Ele reconheceu o erro dele quando eu disse, você não teve culpa. E ele podia ficar quieto, não, reconheceu o erro. Aí foi embora. Dei até uma gorjetinha, para ele até ficar contente. Não sou muito de dar gorjeta não, mas ele foi entregar o resto que tinha que entregar por aí. E agora ele vai prestar mais atenção, mas veja só a humildade dele. É assim que a gente tem que ser, gente. Tá? A gente tem que ser humilde, a gente tem que reconhecer o próprio erro. A gente tem que prestar atenção no outro que está ao nosso lado, que ele errou, mas não tem que jogar na cara. E se você quiser fazer alguma coisa, dizer então para a próxima você preste mais atenção, mas falar naturalmente, não é assim. Você tem que prestar mais atenção, olha a diferença. Você tem que prestar mais atenção para a próxima. Diferença de falar, preste mais atenção, então para a próxima você aí já pode prestar mais atenção. Certo? Aqui em casa, a minha tia brigava com meu tio porque dizia que era o jeito que ele tinha que falar. Não era o que ele falava, era o jeito que ele tinha que falar. E realmente. E aí o que é que aconteceu? O somatório de coisas que ele fez indevidamente, que não deveria fazer, foi para o umbral dos reptilianos. Magnetismo levou para o umbral dos reptilianos. Quer dizer, então é assim. Então, esse rapaz,
que passa um sufoco para entregar, né? Aquilo é cansativo, né? Toda hora vai aqui, vai ali, aquilo deve cansar, puxa, é jovem, mas cansa, né? Então, próxima vida, já que ele reconheceu o próprio eu que foi dele, e eu pensando que era da moça, né? Sim, porque eu pedi a ela, pensei, né? Não foi julgamento, é porque eu disse a ela, então estou pensando que ela que é que vai providenciar, né? Ela só escreve lá na nota, na notinha que faz o pedido. E o cara que entrega tem que olhar a nota para ver. Então, ele vai ter uma chance de uma reencarnação melhor e vai ter oportunidade até de estudar alguma coisa sobre a espiritualidade ou uma outra religião, porque ele já tem uma coisa dentro boa dele, a favor dele. É humilde, reconhecer o erro, dificílimo. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é difícil uma pessoa reconhecer o erro. A gente vê no trânsito. Que o cara está errado e está xingando a vítima e ainda pega numa arma e mata a vítima. Né? Que ele fez aquilo no carro dele. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas são bravas, não sei nos outros estados, porque eu nunca morei em nenhum estado, mas aqui, uma vez eu estou para atravessar a rua, já estou para atravessar a rua e estou atrás de um carro, o carro está lá parado. De repente o carro começa a andar para trás e tocou. A sorte foi que ela foi devagarinho, era uma mulher. Aí eu bati atrás do carro, porque se eu não batesse, quando eu quisesse subir e ir para trás, não ia dar tempo não, ela ia me atropelar. A mulher me xingou, a mulher disse uma porção de impropérios que eu fiquei boba. Eu digo, mas como é que pode? Não reconheceu o erro, ela devia ter pedido desculpas, porque eu disse para ela, a senhora não tem o retrovisor para ver? Que eu olhei e vi que ela tinha o retrovisor. Ah, para quê? Eu fui dizer, a senhora não tem o retrovisor? A mulher me xingou pra caramba. Uma vez também, tá um problema do muro, ali no quintal, e uma rachadura, e eu avisei o vizinho. E o vizinho começou também a me ameaçar. Que isso e aquilo, e como naquela ocasião o mato ainda não tinha esse negócio da dengue, que isso aí já faz muitos anos, não tinha esse negócio do mosquito, estava o mato um pouquinho crescido, começou a me xingar e depois disse que ia me denunciar, que estava cheio de mato no quintal. Eu avisando porque eu digo, o muro da casa, o negócio da casa está rachado, está perigoso, né? E aí deu uma resposta dessa. Também no trabalho, que eu trabalhei num escritório de advocacia, nem vou falar mais, chega, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas aqui no Rio de Janeiro são muito prepotentes, se acham muito inteligentes, muitos donos de tudo, que fazem o que querem, não respeitam as pessoas, não respeitam nada, não respeitam a garagem que está lá escrito, não estacione, garagem uso, não respeitam a vaga do idoso, do cadeirante. Aqui no Rio de Janeiro é assim. Só pensam em samba. Carnaval é em março. Ontem, lá no centro da cidade, eu vi na reportagem, a rua cheia, um monte assim de gente balançando o seu. Só penso em carnaval. Essa gente já está lá o dia todo, se pudesse o dia todo lá, iria. Não tem 15 minutos para pensar. Não, eu gosto de carnaval, mas eu também
tenho que me instruir espiritualmente. Ou uma outra religião, ler a Bíblia, ou católico, ler alguma coisa, ou ler a história do Cristo, ou ler os fanáticos lá dos evangélicos, ler a Bíblia, né, pelo menos, isso, mas não. Aí gosta de torcer. Nas comunidades também. Aí gosta de botar o bumbum para cima e ficar lá no funk, no não sei o que, no pagode, né, funk, sei lá. Aí fica balançando, bota o bumbum bem para cima. Isso tudo são danças sexuais. O samba de hoje é uma dança sexual, né? Então fica só, aqui agora é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Não pensam em se educar também, ser gentil com as pessoas. Às vezes, eu noto que, às vezes, quando a gente agradece, a resposta que a pessoa dá, ela é, vamos dizer, agressiva. Digo assim, obrigada. De nada. Essa é a resposta. O jeito de falar é agressivo. Eu aí fico, já fui aqui, ali, 5, 6, 10 vezes já, não vou nem dizer obrigada para ninguém. Eu só digo obrigada quando a pessoa me ajuda a atravessar a rua, me veio atrapalhada com a porta do táxi, né, com as bengalas, 2 bengalas de 4 coisas, eu querendo botar as bengalas lá primeiro, e aquelas portas do táxi ficam assim em cima da gente, a gente abre, ela vem. Aí, alguém que está passando na rua, às vezes, diz assim, espera aí, senhora, espera aí, eu ajudo aí. Aí ela vai lá, segura a porta para eu botar e depois fechar. Então, eu agradeço, porque tem que agradecer. Eu não costumo até dizer de nada, não. Eu agradeço, eles vão embora, o táxi vai embora. Mas tem lugares aí que às vezes a gente agradece, mas a resposta é essa. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? O visual, né? O visual. Visual eu nunca fui ao Pão de Açúcar, tenho medo de andar naquele negócio, tá sempre, pode acontecer alguma coisa, eu ficar lá pendurada, Deus me livre. Mas já fui ao Corcovado, né? Uma vista linda e tal. E acho que foi na época que tinha que subir a escada, hein? Tinha que subir a escada, eu nem sei. Não. Naquela época era a parte que não precisava, porque tinha condução, mas depois tinha que subir as escadas, uma coisa mais ou menos assim. Mas as pessoas, né? As pessoas, com exceção de algumas, eu estou falando assim, a maioria, né? Porque tem o percentual dessas pessoas gentis também, né? Que eu estou falando, me abre a porta e tal. Alguns perguntam, eu quero ajuda? Porque tem velhinhos, agora eu vou falar de velhinhos como eu, tem velhinhos que não gostam de ser ajudados, ficam pau da vida, respondem de mau modo. Eu já fui ajudada por mendigo, ajudada por aqueles, os flanelinhos, aquele que toma conta da vaga para o carro estacionar, assim, de rua, né? Que a cara até muito mal encarada, eu fiquei assim até invocada, assim, meu Deus, mas foi lá, gentil, ainda foi abrir a porta do banco que eu ia entrar, eu fiquei até olhando para ele, assim, engraçado, a gente olha para a cara e fica assim com receio, cara, mas aquele ditado, quem vê cara não vê coração, viu? Um homem assim, com cara de poucos amigos, e foi lá e fez isso. Então é uma minoria, mas tem gente que gosta de ajudar os outros, tem gente que gosta, se dedica à leitura das coisas espirituais,
as coisas extraterrestres, que também faz parte da evolução, as coisas católicas, né? Coisas evangélicas, coisas dos Krishnas, Bhagavad Gita, do saudoso Sai Baba. Sai Baba era médium de efeitos físicos. Ele era mesmo, viu? Um médium evoluído, assim, transporte, né? E ele era muito bom porque ele ensinava a gente a desejar amor para toda a humanidade. Ele não dizia amar ao próximo, assim, não. Ele dizia, e tinha um mantra, eu só lembro assim do início, Om Bhurvuvah Suvah. Só decorei esse início, mas é um mantra muito grande. Eu tinha a fita, cassete, mas como o meu aparelho enguiçou, até acabei me desfazendo das fitas, e porque elas também começaram a ficar coladas, né, de não usar, e eu tinha esse mantra, e dito por ele, com a voz dele, né? Eu perdi muita coisa do Brahma Kumaris, foi uma pena. Eu digo, poxa vida, eu fiquei com pena mesmo. A música que usava para fazer a meditação no Brahma Kumaris era muito boa, era uma música mesmo para a gente meditar, sabe? Dos Krishnas também, aquelas canções que falavam no Baba, né? Que é Deus, né? Que na Índia chamam Baba Baba. Eu também tinha muitas fitas lá dos Krishnas, que eu gostava, do Mantra Krishna. Também tinha um mantra que a voz era suave, muito boa. E aí, mas aprendi muita coisa, conheci muita coisa, mas são fases, né? São fases, é próprio da evolução. Primeiro, nos conduzem para a gente conhecer uma determinada coisa, depois a gente começa a sentir vontade de sair, e não entende por quê. Mas aí vai conhecer outra coisa, e vai assim por diante. E agora é a fase final para todos nós. Então aproveitem. Vocês podem brincar o carnaval, tudo bem, mas com moderação. Aproveita o carnaval sem promiscuidade. Tá? Não tem problema nenhum. Se você brinca o carnaval com intenção de realmente se distrair. Agora, aquele que vai brincar o carnaval com intenção de arrumar só mulher, eu quero arrumar mulher. Aí arruma uma, duas, vai logo duas de uma vez, vamos lá no hotel. Aí é outra coisa. Vem estrangeiro aqui para o Brasil no carnaval só com a intenção de arrumar mulher, porque a brasileira tem fama disso e daquilo lá fora. Então ele vem aqui para arrumar mulher. É isso que acontece. Então, se divertir, se distrair, não é errado, não é pecado. Como às vezes algumas igrejinhas evangélicas, é tudo errado, não pode nem ter festa de final de ano, nem de alguns até nem Natal, não pode ir a baile, não pode ir a nada. Não é assim. A pessoa pode ir, mas se a intenção dela é distrair e sair feliz, se distraiu, foi lá com a pessoa que gosta, foi junto com essa pessoa, ou que vá para arrumar um namorado ou uma namorada, mas não de promiscuidade, quer dizer, está querendo arrumar alguém assim, mas para ficar com aquela pessoa, para ver se gosta da pessoa e tal, quer arrumar, mas não é promiscuidade.
Que às vezes a gente fala esses negócios, que vai a isso, carnaval e aquilo, e as pessoas começam a interpretar de outra maneira. Não, você pode se divertir, mas dentro do normal, certo? Dentro do normal. Espero que eu tenha me feito entender, né? Porque às vezes a pessoa interpreta errado, né? Tá bom? Então, senhor, aí respeite se você não gosta. Se você não gosta de carnaval, como eu não gosto, se você não gosta de balada, se você não gosta de funk e outras coisas parecidas, não critique de quem gosta. Tá? Não critique. O que eu falei é o seguinte: que gosta de coisar o seu... É verdade, é uma coisa sexual, mas deixa os outros. Os outros querem ser assim, você não pode obrigar ninguém a querer ser como você. Se você não gosta, mas respeite até aquela pessoa da família que gosta de ir e que ela não te obrigue a ir também. Ela tem que respeitar que você não gosta e você tem que respeitar que ela gosta. Então vai, tudo bem. Entendido? Senão vocês arrumam karma, tá? Começa a criticar, É amor. É desenvolvimento do amor. É respeito também. Respeite os outros. Fala fulano, eu não gosto de evangélico. Evangélico, isso... Eu, na minha ignorância, há muitos anos atrás, eu só dizia o seguinte, mas são fanáticos. Realmente, tem um grupo de evangélicos que são, né? Também não estava dizendo errado, mas eu estava generalizando, não posso generalizar também. Mas uma vez, eu comecei a mudar de opinião, eu conversei com uma senhora evangélica na rua, eu fiquei pasma, como é que ela sabia outras coisas que não era nada da doutrina evangélica. Eu fiquei até, assim, surpresa, espantada. Aí comecei, assim, a pensar diferente, a observar mais, né? Então, não critique, porque cada um tem a sua fase. Às vezes a pessoa precisa ser daquela religião durante algum tempo. Eu já fui evangélica durante algum tempo. Fui batizada no mar, porque ninguém me batizou na católica. Ninguém quis saber de me dar uma educação religiosa. Então, eu fui por mim mesma. Aí fui lá, morrendo de medo, o pastor me botou água por aqui, eu nunca tinha entrado no mar, eu apavorada, fui batizada muito tensa. E quando eu saí da água, que ele faz assim, não sei se fez só uma ou duas vezes, não sei. Acho que ele bota assim pra gente no coisa água, né? Aí eu me lembrei, naquele momento, depois que eu saí da água, me lembrei até do batismo do Cristo, porque eu digo, que coisa impressionante. Eu estou me sentindo diferente, leve, mas o que é que tem isso de botar a gente na água? Não tem nada a ver. Mas tem e não tem. Porque eu ainda não tinha raciocinado e aprendido que naquele momento, daquele batismo, tem espírito ali. Então, algum espírito estava ali, porque eu estava sendo batizada em nome do Cristo. Ou era a energia do Cristo que estava ali, ou era alguém representando o Cristo, mas tinha ser ali. Porque você pode entrar na água, fazer aquele movimento, aquilo tudo, você não vai sentir nada. Né? Mas era o momento do batismo. Então, quando há esse momento do batismo, tem forças da luz ali. E foi isso que aconteceu, porque eu realmente me senti outra, diferente. E aí fiquei mais entusiasmada. Aí li a Bíblia e foi mais.
quando eu vi certos comportamentos também, pastor e tal, comecei a sentir vontade de sair, percebi que o pastor praticava um tipo de hipnose, porque eu sentia a irradiação nos meus olhos, eu aí baixei meu olho rapidamente, porque eu já estava estudando sobre essas coisas, comprava uns livros por aí, nem que eu tivesse, mas eu tinha curiosidade de saber. E eu digo, e graças a Deus que eu li aqueles livros, porque eu senti. Porque se eu não soubesse, eu ia sentir aquilo e assim, que coisa, hoje eu tô ruim do meu olho? Estou sentindo? Não, mas eu senti. Igualzinho quando você leva um choque, aquele choque que não é muito forte, que eu já levei mais de uma vez naqueles rádios antigos, que eu gostava de ver as válvulas, aqueles negócios, como é que era por dentro, e o rádio ligado, né? Nem desligava a rádio. Então tinha uma parte que chamava o chassi, eu botei a mão ali, eu senti me puxar. Senti assim, e puxar. Mas eu tive reflexos rápidos, então não deu nada. Não sei lá se não aconteceu alguma coisa lá dentro, não sei, porque eu tenho esse problema também de memória, não sei. Então, é bom a gente saber das coisas, porque a gente se autodefende, né? Aí acabei saindo, eles foram lá em casa, pedir para eu voltar, mas eu não fui não, eu não. Aí comecei a me interessar pela espiritualidade. Pela meditação, depois fui para o Brahma Kumaris, aprendi a meditar, fui para a Rosa Cruz, depois saí da Rosa Cruz, fiquei pouco tempo, enfim, fui por aí. E hoje, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, que eu ia ter um site, que eu abandonei o site porque eu faço vídeo, mas ele está por aí na internet. E que eu iria fazer vídeos na internet. Nunca pensei na minha vida. Mas a vida leva a gente, né? Eu deixo a vida me levar. Atualmente, depois que a gente compreende as coisas, então a gente vai seguindo o caminho. E é o que vocês têm que fazer. Se você é pobre, não reclame. Eu também já fui numa fase que não tinha dinheiro nem para comprar uma escova de dente também. Precisando de uma escova de dente, precisando de um chinelo e não dava para comprar. E escorreguei e arrumei uma lesão. Até hoje eu tenho essa lesão num dos joelhos. Então, mas eu reclamava muito, né? Eu me revoltei muito. Não se revolte. Se você é pobre, é porque tem que ser pobre mesmo. Se você não se revoltar, pode ser que Deus te ajude a melhorar, que aí você se conforma, você entende, compreende que você tem que passar por isso e acaba Deus te ajudando. Deus ajuda através de outra pessoa, certo? Bom, gente, já falei muito, então tudo de bom para vocês, paz e luz, e vamos em frente, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.